Olá, meus amores. Eu disse que eu não podia deixar, né, de passar aqui para trazer umas certas abordagens sobre os demais pensadores contemporâneos da sociologia para vocês, tá bom? Então eu vou estar revisando de alguns dos que nós já falamos, como Talcott Parsons, tá? E abordar os novos que ficaram faltando, tá bom? Vocês vão poder fazer a avaliação com as informações que eu vou deixar nesse vídeo. No finalzinho, fica até o final, escuta todo o conteúdo, que no finalzinho eu vou dar uma ajuda para vocês também para poder realizar as atividades, né, responder as questões com mais facilidade. Lembrando que são só 5 questões, então tá muito fácil, só precisa de uma dedicação a mais. Lembrando também que eu já enviei para vocês um resumo sobre cada um desses pensadores, os que ficaram faltando. Tá? Então eu deixei com a representante para que ela fizesse o envio e nem foi representante, foi uma colega de vocês, assim das duas turmas, né? E os demais a gente colocou no caderno. Então, para os que não copiaram, corram atrás do prejuízo e principalmente escutem esse vídeo, tá? Deem atenção ao que tem nesse vídeo, porque isso vai ajudar muito vocês. Vamos lá? Então, lembrando, nós estamos falando sobre os pensadores contemporâneos, eles vêm para romper com aquela dualidade que existia nos clássicos entre indivíduo e sociedade, né? Eles trazem uma percepção um pouco mais diferenciada quando o indivíduo ele é um agente participativo na sociedade e não um coadjuvante. Ou seja, o indivíduo é o que cria, né? Intencionalmente, muitas das vezes, assim fala Weber, que é um clássico, mas reforça Giddens, reforça também um outro que é Merton, né? Então eles dizem que existe uma influência muito grande do indivíduo quando se vai criar as chamadas ações sociais. O que é ação social? O primeiro ano está muito reforçado com isso, mas o segundo ano não. A ação social é tudo aquilo que gera a engrenagem da sociedade, é tudo aquilo que movimenta a sociedade, todos os meus atos, os meus comportamentos, e quando eles têm uma ação, uma interferência no coletivo, se transforma em uma ação social. Então o ato de eu andar na rua, o ato de eu jogar o lixo na lixeira, o ato de eu ir no médico, o ato de eu ter que ir para a escola, o ato de eu estar aqui dialogando com vocês, tudo isso é ação social, ou seja, é um comportamento meu sendo colocado em prática na sociedade. Então, tudo que está à nossa volta está relacionado com ação social. Os próprios bens que nós usamos foram produzidos em alguma instância, em algum lugar, em alguma fábrica, retirados recursos, olha eu falando de geografia, né? Retirado recursos de algum meio ambiente, né, de algum espaço natural, e aí tudo isso está relacionado à ação social. Tudo que nós fazemos é ação social, tá bom? O que eu peço aqui é que vocês deem uma atenção muito peculiar para o rompimento, né, de uma análise da sociedade moderna. Muitos das áreas de humanas hoje tendem a relacionar, a classificar os ideais, o comportamento humano somente do ponto de vista marxista. Só que eu quero lembrar a vocês, não existe só Marx. Existe também Durkheim, existe Weber, e não só esses dois, além de Marx, como também os contemporâneos, e que eles têm uma voz ativa muito grande, porque eles analisam a sociedade dos dias de hoje, que é totalmente diferente da sociedade do final do século XVIII, início do século XIX, que foi onde, né, teve a influência dos pensadores sociólogos, que são a base ali da sociologia, tá bom? Então vamos lá. O Talcott Parsons, né, eu já falei na aula sobre ele, já tive a oportunidade de debruçar bastante assuntos sobre ele. Ele vai trazer o que a gente chama de funcionalismo estrutural, ok? A sociedade ela é denominada através desse funcionalismo estrutural. Ele dedica a sua primeira obra à estrutura da ação social de 1937. Olha só o nomezinho dessa obra, é muito importante, tá? E nele ele se debruça sobre o estudo da ação humana. Então, a base, né, na ideia de que as condutas humanas elas são voluntárias, com intenções claras e simbolicamente representadas. Ok? Então, para Persson, o homem, ele dá sempre deixando bem claro o que ele tem intenção de fazer, o que ele quer fazer. Quando ele coloca alguma coisa em prática na sociedade, ele já deixou ali claro as suas intenções e ele representa tudo isso através de símbolos, seja imagem, seja palavra, seja objetos, seja arte.
o homem está sempre representando. Então ele chama isso de funcionalismo estrutural. O sociólogo, no caso ele é estadunidense, tá? E ele concebe a sociedade como um conjunto de sistemas que concorrem para o sucesso do funcionalismo, da totalidade. Por mais que o conceito de ação ele esteja no centro da proposição de Pearson, né, a teoria dele prevê que algumas determinações estruturais das condutas humanas elas estão relacionadas sempre a um dos sistemas que configuram a sociedade. Então, tais sistemas eles não estão fechados, eles estão interligados e se conectam o tempo todo, tá? Existe uma inter-relação que promove trocas sociais. A relação entre o homem, indivíduo, particular e a sociedade e o indivíduo também. Talvez entre duas partes diferentes. Então, essa relação, ela é intrínseca na sociedade, ok? E Pearson, ele acha que, ele traz a perspectiva de que existe uma adaptação, tá? Tudo dentro de uma sociedade pode passar por um processo de adaptação. Isso é muito importante para entender o chamado funcionalismo estrutural. Ou seja, as condutas humanas voluntárias, elas podem se moldar de acordo com a necessidade, ok? Um outro pensador, uma coisa que eu falei também, antes de passar para o próximo pensador, é a questão do intercâmbio, tá? Que é justamente essa conexão. É muito importante lembrar isso porque eu falei e é bom repetir aqui, tá? Porque existe esse intercâmbio que é a troca que eu mencionei anteriormente, tá? O outro é o neofuncionalismo de Merton, Robert Merton. O neofuncionalismo, por que neo? Porque Pearson já falava lá sobre funcionalismo estrutural. E aí Merton vem falando sobre o neofuncionalismo, que ao contrário de Pearson, Merton, ele enxerga o comportamento desviante não como um fato de desestabilização. Eu falei sobre isso, né? Como assim? Toda vez que alguém causa uma ação de desvio, ela está indo contra as normas, os preceitos. Só que, para Merton, as questões de desvios podem significar um detalhe para o ser humano observar aquilo e mudar a partir daquilo. Então, os desvios servem como uma manutenção do sistema, ou seja, para gerar um novo bom funcionamento da sociedade, ok? Então, essa é o gatilho aí, a diferença de Merton para Pearson. Segundo Merton, o desvio, né, de conduta, ele deve ser visto como produto da própria organização social. Todas as vezes, em cada época, em cada ano, vai haver uma ação de desvio. E ela só vai servir para que o homem ascenda, para que o homem se aprimore, crie novas leis e assim passe a conviver harmoniosamente na sociedade. Ok? Outra importante contribuição de Merton para a sociologia é que ele constitui, né, o que ele chama de teoria do médio alcance, que eu adoro. Por que a teoria do médio alcance? Ele compreendia, né, a ideia de que os objetivos, mesmo que eles estivessem distantes, eles poderiam ser alcançados, tá? Ele se afasta de grandes teorias. Que grandes teorias são essas? De Marx, Weber, Durkheim, colocando a sociedade algo utópico, né? O alcance da plenitude social como algo utópico. E ele não, ele traz a teoria do médio alcance, porque existe a possibilidade para novas abstenções, novas investigações, novas decisões o tempo todo. E você não precisa estar atrelado a essas grandes teorias e ver algo no futuro, mas sim no momento presente, tá? Então, a teoria do médio alcance é a ideia de que existe compromisso social, existem resultados que são significativos e a gente está indo atrás dele o tempo todo, ok? Então, essa seria aí o ideal. A demonstração desse método da teoria, né, do médio alcance, ela se traz na percepção dele como a profecia autorrealizável. Foi o que eu já falei lá no pátio, né, quando eu estava sentada com vocês. Lembra? A profecia autorrealizável? Não existe. Aquilo que eu quero não existe. Mas de tanto eu confirmar aquilo como uma verdade, aquilo passa a existir.
eu uso isso na minha vida, eu aprendi técnicas, né, que falam sobre isso, não vou me aprofundar, como eu disse, é algo que está parte do conteúdo de sociologia, mas ele compreendeu. Então, a profecia autorrealizável é: conte uma mentira 1000 vezes que ela se torna uma verdade. E vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, é o fato do médio alcance, ou seja, eu posso projetar algo que eu queira daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Não preciso ficar vivendo aí ou analisando teorias, né, longas, das grandes teorias da base da sociologia. Eu posso prever o meu amanhã meditando ou calculando ou planejando em cima de algo que seria ali uma profecia autorrealizável. Guarda esse nomezinho, profecia autorrealizável, tá bom? Uma outra coisa interessante dele, né, é que de tanto acreditar, reforçando essa profecia autorrealizável, né, de tanto acreditar, o indivíduo crê na previsão e acaba se inclinando para produzir tal evento, tal ação social, como a gente gosta de falar dentro da sociologia, tá bom? Gente, desculpa, tá falando muito rápido, é que é muito assunto e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Se vocês quiserem, vocês podem diminuir o volume no YouTube, tá bom? Tem a opção de diminuir, então vocês podem estar aí diminuindo, que dá pra acompanhar. Pra quem já gosta de ouvir no ritmo rápido, ou acelera ou mantém como tá, porque eu sei que está super acelerado. Mas eu preciso fazer isso pra que não fique um vídeo muito longo, senão vai dar 1 hora de vídeo, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, pegar uma água, que senão eu também não aguento. Prontinho, voltando, e agora a gente vai produzir. Bora lá. Bom, os próximos pensadores são Ralph Dahrendorf, coloquei no resumo para vocês, e Mills. Vamos observar primeiro quem foi Ralph Dahrendorf. A perspectiva do conflito. Essa foi a ideia avaliada, analisada e descrita por Ralph Dahrendorf. Não se preocupem com esses nomes, mas tentem lembrar da grafia deles para que vocês consigam capturar eles na prova, tá? Lembrando que a prova só são 5 questões, então só vai cair 5 desses. No final, fica até o final que eu vou dar o gatilho para vocês, tá bom? Então, a perspectiva do conflito é a ideia principal de Ralph. É mais uma das tendências desse pensamento sociológico contemporâneo, tá? E as suas origens remontam à produção de Karl Marx, sim, e a crítica que ele faz ali à sociedade capitalista. Porém, as produções teóricas desses autores vinculados à forma contemporânea, elas vão além, tá? Então, além de abarcar ali a política das interações interpessoais no cunho econômico, tá? De modo mais abrangente, a perspectiva do conflito, ela pressupõe que a vida social ela seja constituída pela luta e concorrência permanente dos grupos presentes na sociedade. Então eu tenho a distribuição de poder, de riqueza, de prestígio. Então eu tenho o conteúdo dessas disputas, ele não se limita apenas ao econômico. E é aí que ele discorda de Karl Marx, ok? Ela vai além. Então ela vai em quais questões, Nilce? Questões étnicas, questões raciais, de classes sociais, questões de relações internacionais. Porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo nas relações. A gente não fala, ainda mais no mundo globalizado, a gente não fala mais das relações só pessoais, dos países, nacionais. Os países, eles se interrelacionam com trocas cambiais o tempo todo, tá? Então eu tenho também as relações internacionais, sim. Tanto que existe disciplina e graduação a nível superior para essa área, tá? Para vocês verem como ela é tão importante. Então o conflito social, ele tem raízes diversas e em várias dimensões da nossa vida. E é isso que ele defende. Marx acreditava na esfera econômica. Já Weber, ele argumentava os conflitos que eles não surgem somente na dimensão econômica, mas nos outros aspectos. Então, acaba que o nosso pensador Ralph Dahrendorf, ele pega a perspectiva marxista de analisar o capital, só que expande ela através da análise de Weber, tá bom? Então, ele fala que a raça, a etnia, a religião, todos eles acabam influenciando nessa perspectiva de conflito existente na sociedade. Ou seja, a divergência entre todos esses entrelaces aí que podem acontecer. Esse sociólogo, ele é alemão, tá? Ele vai viver ali no quase 100 anos, de 29 até
2009. Então, ele tá o que mais vai contribuir é nessa perspectiva de conflito. Só que ele não fala só do conflito econômico, mas nas outras esferas também. Isso é muito importante ser destacado aqui, ok? Segundo Dahrendorf, o conflito social nasce de questões relativas à distribuição desse poder existente na sociedade. Toda a sociedade vai ter essa distribuição, vai ter essa diferenciação, e isso gera poder. E isso dá ali pequenas peculiaridades, pequenas esferas de poder existindo. E essas relações sempre vão ser visíveis, tá? Não podemos deixar de mencionar também um outro sociólogo que nós citamos e tá no resumo, que é Mills. Tá? Mills vai viver de 1916 até 1962, ele já vive pouquinho. A maior contribuição dele foi para compreender o conflito social. E ele se consagrou por suas críticas à sociedade moderna e à prática sociológica de sua época. Como Merton, né, Mills não concordava com a ambição sociológica de uma teoria geral. Ele gosta dessa teoria mais próxima da realidade humana. Então, meus amores, na maioria das vezes, eu careço o quê? De fundamentos para justificar o mundo real. Eu tenho vários pensadores analisando a totalidade. Mas e o mundo real? Quem é que analisa a minha vida, a sua vida, essas interações que acontecem na escola, na rua? Então, eu tenho uma análise ampla, econômica, política, social. Mas e as análises mais minuciosas? É justamente isso, tá? Que tanto Merton como Mills, eles vão trazer para a percepção deles. Então, ele defende a tese de que a origem dos conflitos sociais ela se encontra na maneira como as elites do poder se relacionam. Isto é, o modo como concebem e distribuem o poder político entre os membros presentes na sociedade. O que seria poder político? Domínio, tá? Domínio sobre uma totalidade, domínio sobre um grupo e como esse domínio se organiza, como esse poder se organiza. Lembra, o que é política? Política tem a ver com organização, tá? Quando eu tô falando de política, eu tenho ali uma esfera organizacional. O Brasil, ele se organiza de forma política e nós temos representantes políticos, que são os governantes, os prefeitos, os senadores, os deputados. Então, quando a gente fala da distribuição de escolas, da distribuição de hospitais, da organização da população, isso tudo é política. Política tem a ver com organização. Depois dá um Google, faz uma pesquisa e entenda o que é política. Política não é esquerda e direita. Prestem atenção, isso é partido político, porque existem neles representantes que estão representando a nossa política. Ok? Então, isso quer dizer que só eles podem fazer política? Não, nós também fazemos. Tá bom? Então, existe uma esfera de poder aqui. Dentro dessa organização social, existe essa chamada esfera de poder. E é sobre isso que a gente tem que analisar, tá? E nos vários níveis que ela pode acontecer, principalmente nesse mais próximo da gente. Então, Mills defende a origem, né, dos conflitos sociais nessas elites de poder. Ele analisa a existência, né, de uma elite de poder dos altos escalões de comando das instituições militares, econômica, política, e esses entes têm autonomia. É o que a gente está vendo agora. Quando a gente olha, suponhamos, a postura do STF, né, atualmente, ele está gozando dessa autonomia e autoridade e circula livremente, elaborando leis, gerando leis, fazendo a lei prevalecer e muitas das vezes se tornando superior à voz da sociedade, tá? Essas elites, elas desfrutam de outros tributos também, de acordo com ele, tá bom? Então, mais relativos ali à questão de laços de parentesco, quando tem a questão do nepotismo, contratação de nepotismo, isso também pode acontecer, e ele fala também dessas relações. Os conflitos sociais acontecem em decorrência do quê? Movimentação das elites, em torno da busca da realização de seus objetivos, nem sempre atrelada à política, tá? Lembrando, essa elite, ela pode ser econômica, ela pode ser política, cultural, então depende muito da área, mas sempre tem uma relação e um nível de poder atrelado a essa autonomia e autoridade que determinado grupo tem ou pessoa tem, tá bom? Até mesmo um dono de uma empresa, considerando aí os seus funcionários, ele tem o poder, tá bom? Outro é o Erving Goffman. Erving Goffman, ele vai falar do chamado interacionismo simbólico. Cara, isso aqui, ó, é mamão com açúcar. Então, entender o interacionismo, né, é entender o modo como os indivíduos
em determinada sociedade, eles estão ligados a símbolos. Ou seja, as diversas linguagens, seja ela verbal ou não verbal. Ó, suponhamos, eu amo você. A língua, né? O meu nome em Libras, eu tenho uma linguagem de sinais, é uma simbologia. Eu uso cores para falar. Se eu já falei na sala com vocês sobre a psicologia das cores, o quanto as cores, elas modificam os elementos químicos da nossa mente. Então, até a própria cor, a fractometria, que é a combinação de fractais dos sólidos platônicos, né? É um assunto mais profundo, eu não gosto nem de começar a falar, senão eu não paro mais sobre isso. Então, tem várias formas do homem ler o mundo, e essas formas é a simbologia, ele traz como a simbologia, tá? A gestualidade, o olhar, tudo isso é linguagem, tudo isso é simbologia. E emprega na vida cotidiana, tá bom? O tempo todo está sendo empregado aí na vida cotidiana. Então, o que é símbolo? Símbolo é algo que representa outra coisa. No dizer, né, do Anthony Giddens, que é o último aí que a gente vai falar, uma palavra é um símbolo, um gesto, um aceno é um símbolo. Então, a análise dos símbolos, ela não se limita apenas à comunicação estabelecida entre as pessoas, mas compreende a uma placa, compreende a um sinal que eu faço, que eu estou dando no ponto de ônibus, dando sinal para o ônibus. Então, tudo isso é simbologia, tudo isso é linguagem. Só que a gente está vivendo num momento onde prevalece, tá, entre as pessoas, mas também há uma impressão onde cada indivíduo cria uma simbologia de si próprio. Vocês criam simbologias o tempo todo de vocês mesmos, né? Um exemplo essa simbologia, de acordo com ele, recebe até o nome de algo que a gente faz o tempo todo. Calma aí, deixa eu tirar uma selfie. Vou tirar uma selfie. Tá. E aí, o que é essa selfie? Essa selfie é o que cada indivíduo cria de si mesmo, nas diferentes situações sociais. Então, a selfie é o fato de nós pensarmos, né, sobre nós mesmos, mas também através das palavras. Tá? Então, existe um compartilhamento da sociedade. Olha só, o self, ele tem um conceito-chave para a teoria que a gente chama de interacionista. Por quê? Eu não estou falando de mim isolado, da minha pessoa isolada, mas da minha pessoa convivendo na sociedade. Então, qual é o self que eu coloco ou espelho de mim para a sociedade, ok? Então, existe uma palavra-chave, né? O self é um conceito-chave para essa teoria interacionista, que Goffman vai analisar. Então, ela define o quê? Um mecanismo sociológico pelo qual os indivíduos eles acabam se simbolizando e tentam manter uma imagem das experiências que ele viveu, da determinada realidade social. Fiz a unha. Pá, tirei selfie. Essa foi a minha realidade social de hoje. Ó, tomei Coca-Cola. Pá, tirei um selfie. Minha realidade social de hoje. Então, a gente tá vivendo muito. Vocês vivem muito isso. Então, essa é a realidade. Esse seria o selfie. A postura que o indivíduo tem diante da sociedade e precisa demonstrar para a sociedade. Bom, o meu selfie atualmente é ser uma professora. Então, eu me dedico, eu demonstro para vocês que eu sou uma professora, onde eu compartilho as ideias com vocês, ok? Então, esse selfie é esse compartilhar de ideias sobre aquilo que me define, ok? Então, assumindo esse ponto de vista, o interacionismo, ele admite as numerosas interações sociais. A gente está produzindo selfie o tempo todo. Na escola, em casa, na igreja, na rua, no clube, no shopping. Imagina quantas versatilidades de você existem. Tudo isso são selfies, ou seja, numerosas interações sociais, e aí eu acabo tendo uma fonte inesgotável de interpretação sobre as formas pelas quais os indivíduos eles modelam a vida social. Não existe só uma vida social ampla, o capitalismo exercendo poder sobre o mundo. Calma aí, como eu vivo esse capitalismo? Eu tenho um capitalismo que eu vivo em casa, um capitalismo que eu vivo no shopping, um capitalismo que eu vivo na rua, um capitalismo que eu vivo na escola. Vocês entendem? Então são vários esses selfies. Mais uma vez, eu trago a atenção para o indivíduo e não da sociedade sobre o indivíduo. Olha que interessante, tá? É muito legal a gente pensar sobre isso. Esse sociólogo, Goffman, ele pesquisou o fenômeno da interação social, que acontece no dia a dia. Ou seja, essa interação social, ela pode definir a reciprocidade do que a gente chama de ações sociais. Ela está acontecendo o tempo todo através dos selfie,
ok? Na concepção de Goffman, os papéis sociais que cada indivíduo desempenha, eles guardam uma relação íntima com a maneira como cada pessoa se percebe e busca manter a sua imagem. E aí, como tem sido o seu selfie? Né? Será que o seu selfie é só esse que você está postando nas redes sociais? Quais são os seus selfies de estudante, de filho, de pessoa que frequenta um grupo religioso ou a comunidade em torno? Você participa de algum grupo de estudos? Olha aí, que selfie você mantém em cada um desses lugares? Então é essa a ideia que Goffman quer dizer, tá bom? Quer deixar na obra dele. O interesse é por essas instituições, que a gente chama de instituições, cada uma desses eventos que a gente participa, né, de instituições sociais, ela decorre do fato de que somente nelas, por regularem o comportamento dos indivíduos, seria possível identificar. Como é que eu digo para vocês? A percepção do indivíduo como ele realmente é. Que instituições são essas? Que instituições são essas? Presídio, casas de detenção, manicômios. Existem algumas áreas da sociedade que elas são isoladas. Somente nessas áreas isoladas é possível avaliar o comportamento humano como ele realmente é. Percebe isso? Então, no dia a dia, na nossa vida, com liberdade, a gente está produzindo vários selfies que estão relacionados ao que a gente vai encontrar. Mas em algumas instituições, tá? Como eu chamo de instituições totais. Porque ali é o único lugar onde, de fato, eu posso avaliar o comportamento do indivíduo como ele realmente é. Sem essas interferências do fiz minha unha, tô usando o telefone, tô tomando refrigerante para vender uma imagem para o social. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui a ideia sobre Goffman. E ele tem uma obra também, tá? Que é a representação do eu na vida cotidiana. E essa obra é bem interessante. Por quê? Como Goffman traz a ideia nessa obra? Ele traz a ideia dos atores teatrais. É como se a gente estivesse o tempo todo fazendo um teatro. Putz, isso foi pesado agora. Desculpa, porque até eu parei para refletir sobre o que eu falei. Uma vez um professor meu de psicologia da educação, né, ele falou, a gente está assumindo vários atores, várias máscaras o tempo todo. Nós estamos assumindo várias máscaras o tempo todo. Será que nós somos a mesma coisa quando estamos em casa, saímos de casa? Será mesmo? Ninguém é. Então nós estamos o tempo todo, né, assumindo atores teatrais. O indivíduo ele assume papéis, nos quais ele sempre mostra quem de fato é. E vai depender do outro, vai depender de quem eu vou encontrar na situação que eu vou estar, tá bom? Então, guarda isso, que isso é muito importante, tá? As interações sociais, ela depende da maneira pela qual o membro de determinada coletividade manifesta suas percepções. Ou seja, o modo como assume e percebe os papéis e instituições sociais. Nas diversas instituições sociais. Seja ela aquelas instituições que eu falei que são totais, que presídios, manicômios, ou nessas instituições aqui chamada vida. Minha casa, a igreja, a escola, a rua, o clube, o shopping center. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso e tenham entendido que existem papéis e vocês estão assumindo eles o tempo todo. Bom, Pierre Bourdieu. Temos que falar do Pierre Bourdieu porque ele fala do capital cultural. O que é o capital cultural? Olha só a riqueza de conteúdo que eu estou trazendo para vocês agora. Capital cultural. Será que todo mundo tem capital cultural? Não. Entende isso? Então, o que me faz ascender na sociedade? O que me faz me destacar na sociedade, ter voz ativa, ter poder de discernimento? O capital cultural. Então, para Pierre Bourdieu, ele foi um influente intelectual ali do século XX. Ele é francês, claro, Bourdieu. Ele se destaca pelas contribuições nessa área e de trazer esse conceito-chave de capital cultural, tá? Esse conceito é o conjunto de conhecimento que o indivíduo detém. Será que todo mundo tem muito conteúdo? E a gente sabe que não, né? E a gente chama esse fato de diferença de capital cultural de privação cultural. E aí, alguns grupos, né, por base étnica ou por base socioeconômica, são privados desse capital cultural. Gente, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito sério. Porque quando a gente vê essa diferença, a gente olha para a sociedade, a gente consegue avaliar, administrar e conceituar as diferentes posições que cada um toma na sociedade. Os diferentes empregos, posições de trabalho.
Um tem muito, o outro tem pouco, outro nunca estudou e conseguiu muito, o outro estuda muito e trabalha para quem nunca estudou. Isso acontece. Que aquela pessoa que conseguiu ascender culturalmente ela acessou. Então é isso. O que é capital cultural? Capital cultural é conhecimento. É conhecimento, e não só o conhecimento, mas aprender a lidar com a diversidade. Não é só conhecer o mundo, mas conhecer a ti mesmo. Caraca, citei quem aqui? Citei... Como é que é? Conhece-te a ti mesmo. Filosofia estoica, estoicismo. Depois dá um Google e pesquisa também, que é muito bom. Ela praticamente define o que está acontecendo hoje no mundo, tá? Conhece-te a ti mesmo. Platão também acho que falou isso. Além do estoicismo, não lembro quem no estoicismo falou isso, mas Platão também acho que falou isso, tá bom? Conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer o mundo, conhecer a você mesmo, isso é o que a gente chama de capital cultural. Eu vou bater na tecla aqui de conhecer a você mesmo, tá? Isso é muito importante. Porque você só sabe lidar com o mundo quando você conhece a você mesmo. Então, você sabe o que fazer de certo ou evitar de errado, tá? Algum amigo na sala falou, tava com o livro 48 Leis do Poder, né? E o amigo falou, pô, tô louco pra comprar esse livro. Eu debruço, esse livro virou meu livro de cabeceira. O que é isso? O autoconhecimento. Conhecer a ti mesmo para aprender a lidar com o externo, com o outro. Então, isso é capital cultural, conhecimento. E existe, claro, a privação de capital, e a gente vê essa privação principalmente em grupos étnicos, né? Por questões de diversificação da sociedade, de construção das próprias sociedades e também da construção econômica, presente nessas mesmas construções sociais. Quando a gente olha para a construção do Brasil, um exemplo, a gente vai ver qual é o grupo que vai ser privado dessa cultura, desse acesso à cultura. Vai ter um acesso à cultura mais limitado, que são os indígenas ou os negros, né, presentes no nosso território, por causa de todo o histórico de ocorrência que aconteceu aqui. Então, a gente vê isso presente na sociedade, tá bom? Na mesma perspectiva, né, a gente considerando aí as relações humanas, a gente também tem que falar do hábitos. E isso cai na prova. Olha aí eu dando dica. Hábitos, isso é fundamental dentro das concepções ali do Pierre Bourdieu, né? Ele vai trazer a ideia de hábitos. O que é o hábito, gente? É o processo de internalizar valores e sistemas simbólicos que são difundidos pela sociedade. O hábitos, ele é manifestado por meio da conduta dos indivíduos, ou seja, é na ação que se expressam ali as disposições dos sistemas sociais. Essas disposições, o que são disposições? A maneira como os indivíduos entendem, sentem e percebem a realidade social. Como eu ajo? Eu vou agir de acordo com o que eu chamo de compreensível para mim. Logo, isso é o meu hábitos, tá bom? Então, prestem atenção. Internalizei um valor de comer com colher. Eu não como com colher, eu como de garfo. Mas suponhamos, no Nordeste, o pessoal come de colher. E quando eu fui pra lá, eu comia de colher. Porque eu entendi, eu internalizei o motivo pelo qual eles comiam de colher. A comida é muito boa. E de garfo vem pouco, tá? Então, eu ganhei lá o hábitos ou um novo comportamento que eu manifestei no social de comer de colher. Agora, aqui de novo no Rio, eu como de quê? De garfo. Gente, literalmente, a comida do Nordeste é muito boa. Prova um baião de 2. Comenta aí pra mim, eu quero saber, interage. Aproveita que vocês estão aqui até agora, interage comigo, comenta. Já comeu alguma comida nordestina? Quem é de lá ou quem tem parente de lá? Comenta aqui pra mim. Gosta de baião de 2? Eu adoro. Se fizer, me chama que eu vou comer, tá? Me convida. Manda mensagem no e-mail que eu deixei pra vocês, geografiacael@gmail, que eu vou comer. Pode ter certeza que eu vou ser a primeira a chegar. Tá? Então, isso é o hábitos. Aqueles comportamentos que eu não só internalizo, como eu coloco, né, em prática na vida social. Para Bourdieu, a família, a escola, a mídia são instâncias de inserção dos indivíduos no mundo. Então, essas instâncias, elas mantêm entre si uma relação conflituosa de dependência recíproca. Não são estruturas paradas. Elas estão o tempo todo o quê? Coisificadas, metafísicas, interagindo. Né? Elas sobrepõem, muitas das vezes, a vontade ao meu hábito. Ou interferem nesse meu hábito, ok? Existem aí, é claro, outras instituições, mas ele traz essas como um primordial, um principal, tá? Para esses sociólogos, os indivíduos, eles são socializados com base na dinâmica
simbólica das instâncias, tudo que acontece em todas as instâncias, e eu acabo interagindo com tudo isso e aquilo ganha um significado para mim. O meio molda o indivíduo, mas lembra, o indivíduo pode estar sempre também pensando sobre o meio, ok? Há uma via de mão dupla nesse processo, e os sujeitos sociais também contribuem para a formação dos sistemas simbólicos. Bom, o que eu criei nos últimos dias, meses ou anos e que criaram uma referência na minha família, na minha casa? Bom, plantas. Eu adotei plantas. Olha o novo hábito, tá? Hábitos. Então, é uma simbologia para mim, faz parte da minha casa, da minha vida, a minha família vai interagir, ok? Bom, e para fechar com chave de ouro, meu queridinho Giddens. Anthony Giddens, um inglês britânico, né, de 1938, ali foi o ano do seu nascimento, porque ele ainda está vivo. Ele é conhecido por suas contribuições teóricas sobre o sistema de estruturação da ação social, como essas ações sociais se estruturam, e trata a relação dos indivíduos dentro das relações sociais. Eu gosto muito de uma percepção de Giddens sobre o desvio, a questão do desvio. O desvio para ele é visto como uma anomalia na construção do indivíduo, tá? Porque o indivíduo ele nasce puro e ele vai ser deformado diante do social, diante do que o social espera dele. Então, a família, ou a igreja, ou a escola, é como se eu nascesse nato. E eu tenho questões de desvio, e essas questões de desvio que um indivíduo realiza foi construído ao longo do seu tempo de experiência humana, de vida, seja criança, adolescente, jovem, adulto. A todo momento o homem pode estar apto a realizar uma ação de desvio, tá bom? O sociólogo britânico, ele é importante na contribuição na sociologia contemporânea, porque em sua teoria da estruturação, ele faz uma análise intermediária a respeito da dicotomia entre ação individual e sistema social. Para ele, é um equívoco considerar a ação individual separada do sistema social, pois os dois existem com base em uma relação recíproca. Lembra o que a gente viu antes? No Goffman? Existe sempre essa troca recíproca. A sociedade contribui para o indivíduo contribui para a sociedade, ok? É impossível imaginar um jogo de futebol sem jogadores. E esses jogadores, eles são a peça-chave. E no final, eles têm um objetivo. E eles vão fazer gol. Suponhamos um exemplo, tá? Só que essa tabela de gols feitas, ela pode ser variável. Existem inúmeros fatores que podem interferir nessa tabela de gols, nesse resultado final, que eu chamo de placar final. Entenderam? Então, nós existimos, a sociedade existe. A sociedade é um campo, nós somos os jogadores. E existem inúmeros fatores que vão definir quem seremos nós amanhã, depois de amanhã, semana que vem, aqui e agora. O tempo todo está acontecendo essas interações, tá bom? Giddens, ele conceitua dois fatos, como que convenciona como chamar de dualismo e estrutura. Dualismo de estrutura, tá? Esse dualismo, ele está relacionado a essa dicotomia, a essa dualidade entre indivíduo e sociedade. Seria tarefa fundamental para ele buscar estabelecer aquilo que ele mesmo denomina uma teoria que desconstrua o indivíduo e a sociedade. Por isso que ele chama de dualismo de estrutura, tá? Em sua teoria da estrutura, ele afirma o quê? Que o conceito ele representa uma espécie de ordem virtual, nas quais os sistemas eles apresentam características definidas. A gente está numa sociedade capitalista, um exemplo, tá? E isso é a estrutura. E aí eu tenho as atividades dos atores sociais. Uau! Mais uma vez, os atores sociais. Nós somos atores sociais e nós nos relacionamos dentro dessa estrutura de forma diferenciada. Entenderam? Então, tudo vai depender da sua ação, da minha ação, da ação do vizinho, do outro vizinho, de quem está do meu lado no trânsito, de quem passou do meu lado, do comportamento do outro, da fala do outro, do olhar do outro. Por isso que é muito importante a gente conhecer a si mesmo. Imagine se a gente dependesse só do outro. Preocupante isso, né? Então, é aqui que os valores e regras sociais se encontram estáveis. Quando eu tenho uma definição, quando eu tenho princípios estruturais. É por isso que a gente convive pacificamente. Imagine se não tivessem princípios, leis, normas, regras. É por isso que é importante, né? E aí todo esse engajamento, ele produz o que a gente chama de produção da vida social. Tá bom, meus amores? Bom,
A ação social, ela não diz respeito a algo determinado mecanicamente pelas estruturas sociais, mas a um processo. Entenda tudo isso que eu falei agora como um processo, tá? Em linhas gerais, o que a gente pode falar sobre Giddens? Ele reserva um espaço relevante para a chamada intencionalidade. Mais uma vez, lá no Weber, a gente chama isso de motivação, né? Em Weber a gente chama de motivação. No outro pensador a gente chama de... Qual foi o que falou? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui. A profecia autorrealizável, né? Como é que era o nome? Tô lembrando agora. A questão de eu me inclinar para produzir. E aí vem Giddens, né? E ele vai contribuir com o quê? Com nada mais, nada menos do que a gente chama de intencionalidade. Aquilo que pode resultar das consequências não previstas pelo sujeito em seu agir social. Embora haja objetivos, né, que são claros, definidos pelo indivíduo, nem sempre é possível prever racionalmente o produto da ação social. Eu não sei o que vocês estão pensando. Vocês também não sabem o que eu estou pensando. Vocês entendem? Então, sempre existe uma intenção. E essa intenção ela é imprevisível, porque cada um contribui de forma diferenciada. Caramba, quanto conteúdo, né? Aí já debatemos, acho que 41 minutos, isso, 41 minutos. E o que eu tenho para deixar para vocês? Aquele brinde para quem chegou até aqui. Então, se você ficou até aqui ouvindo quase um tempo de aula, né? Eu vou dar um brinde para você e você vai gabaritar essa prova, porque eu sei que você é um sucesso. Não vou dar resposta, mas vou dar dicas para você assumir um melhor comportamento na hora da prova. Gente, respira, não pira e produz da melhor forma possível, tá? Então vai calmo, vai tranquilo, leva um chocolate, que o chocolate ajuda a mente a acelerar, tá? Bebe água, bebe bastante água, durma bem, tá bom? Boa prova amanhã. E produza com o seu melhor, porque eu sei que vocês são os melhores, tá? Então vamos lá. O que vai cair na prova? O que vocês têm que ali mergulhar, interagir e se dedicar muito? Qual era a obra mesmo de Parsons, hein? A estrutura da ação social. O que Parsons destaca na estrutura da ação social? Vamos pesquisar? Vamos dar uma olhada? Como eram as ações humanas, as condutas humanas? Elas são voluntárias, não são? Será que elas têm intenções? De que forma são essas intenções? Essas intenções seriam claras? Será que elas têm símbolos que as representem? Interessante, né? Então pensem sobre isso. Na obra da estrutura social de Talcott Parsons, como é definida a ação humana? Tá bom? Fica essa primeira gatilho aí para você resolver uma das primeiras questões ali da prova com sucesso. Bom, no segundo, o que eu posso deixar para você é a profecia autorrealizável, ela tem a intenção de quê? Quem foi que a escreveu? Bom, eu crio uma situação falsa para, a partir dela, repetir e me inclinar a uma verdadeira. Quem é que foi que determinou essa teoria da profecia autorrealizável? De que pode ser tudo mentira que eu tô... Pode ser tudo aqui que eu tô vivendo é real. Eu tô vendo. Mas se eu quiser mudar, eu posso criar uma ideia falsa e meditar sobre aquilo até eu começar a viver. E aí eu torno aquilo realidade. Quem foi que disse isso? Pesquisa. Bom, um dos temas clássicos da teoria sociológica é a dicotomia, a diferença entre indivíduo e sistemas sociais. Várias são as perspectivas sociológicas do mundo contemporâneo, nas quais vemos a análise dessa posição, sendo uma delas o interacionismo simbólico. O interacionismo simbólico é uma perspectiva de Goffman. E o que é isso? O que seria essa perspectiva simbólica? Dá uma pesquisada? Pesquisa para mim. O que é perspectiva simbólica? Dá um replay no vídeo, escuta de novo porque eu falei, tá bom? Bom, a próxima é... O que é hábitos? O que seria hábitos?
Será que é possível compreender hábitos? Eu só bebo água em copo de vidro. Esse é um hábito. Eu falei o exemplo da colher. Não lembra? Volta no vídeo e escuta de novo, tá? E para fechar com chave de ouro, bom, Anthony Giddens explorou de forma original a dicotomia sociedade e indivíduo. Para o sociólogo, a ação individual é o que mesmo? E aí, será que ela tá diferente a parte das relações sociais? Ou será que existe interação? E aí, o que vocês podem me dizer sobre ação individual de acordo com Anthony Giddens? Gente, fico por aqui. Obrigada pela paciência esse ano. Obrigada por me aguentarem. Obrigada por me construírem como profissional, porque eu melhoro cada dia a partir do momento que eu estou entregando mais e mais e mais para vocês. Amo muito cada um de vocês. Espero que vocês atinjam os maiores degraus nessa vida, tá? Nesse teatro chamado vida, né? Porque somos atores e estamos encenando o tempo todo. Então eu espero que vocês produzam sempre mais e melhor. Desculpa qualquer coisa, desculpa por não ter conseguido concluir o conteúdo em sala de aula, mas eu estou aqui também entregando o melhor para vocês, tá? Ó, comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo, o que vocês querem acrescentar, tá? Comenta para mim aí, dá aquele oizinho. Boa prova integrada para vocês, tá bom? Tchau! Aproveita e se inscreve no canal para eu continuar produzindo mais coisas ou dar aquele likezinho no vídeo, tá? Rapidinho ele vai, ó. Beijo, crianças. Tchau, tchau.